Olá, você que faz parte do nosso canal de recuperação, estou aqui para gravar esse vídeo para falar um pouco de 6 elementos básicos na nossa recuperação, que se você parar para pensar, colocar no papel sobre isso, você tem grandes chances de se autoconhecer melhor e assim transformar, ou melhor, transmutar a sua vida. Quando eu digo transmutar, significa que não é apenas uma pequena transformação, mas uma mudança realmente de vida em todas as áreas. E para isso é necessário a gente talvez não fazer um esforço, mas se dedicar, porque é a maneira mais rápida e inteligente de nós mudarmos as nossas ações. Entre elas, é claro que a dependência. E hoje a gente vai falar de 6 coisas muito importantes que talvez você, pensando sobre isso, você pode resolver muita coisa na sua vida. A primeira dela é a autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade significa basicamente de que ninguém no mundo é responsável pela sua mudança, seja ela qual for. Não é um governo, não é as pessoas, não é seu namorado, marido, sei lá, filho, pai, mãe. Ninguém é capaz de se responsabilizar pela sua mudança, né? Então, o terapeuta, o coach, o médico, ninguém pode ser responsável pela sua mudança. Quando você parte desse princípio, sabendo disso, como eu estou com relação à autorresponsabilidade, estou culpando as pessoas, estou achando justificativa para a minha mudança. Quando eu paro para pensar sobre isso, eu amplio a minha consciência e posso resolver o meu problema. Então qualquer pessoa que quer mudança, quer mudar de vida, necessariamente ela precisa ter autorresponsabilidade. A segunda coisa tem a ver com controle mental. Controle mental não é controlar o que eu penso, né? Porque isso é impossível de nós controlarmos o que nós pensamos. O que nós podemos fazer é administrar. Então, se eu tenho pensamento, por exemplo, eu digo isso muito aos coaches os coaches que eu trabalho, que é no sentido, siga o seu medo. Onde tiver seu medo, vá atrás dele, porque lá as mudanças estão lá. Porque geralmente é como se a gente tivesse uma franga dentro de nós, puxando a gente para não fazer aquilo que a gente deseja. Então, a todo momento, quando às vezes eu penso, eu vou deixar de usar drogas e vou fazer o quê? Né? Ou quando eu penso em parar, vem um monte de, mas eu vou ter que lidar com algumas coisas. Por isso a gente fala que muitas pessoas às vezes têm até ganhos quando estão usando drogas, porque ela não tem que se enfrentar. Então ela continua fazendo a mesma coisa, tendo os mesmos resultados, e isso está ótimo, porque assim ela não tem que se olhar, né? Quando você olha que você tem uma carreira pela frente, quando você tem se conhecer realmente quem você como é que vai ser meu relacionamento, como é que vai dar meu casamento, meus filhos, meu trabalho, tem tantas coisas para pensar que é melhor eu estar usando de repente. Isso acontece em muitos casos. Então, controle mental o que passa pela minha cabeça? O que eu penso quando eu estou sozinho? Né? Eu estou dando atenção para meus pensamentos? Eu penso ser meus pensamentos? Quando eu descobri e quando eu comecei a estudar sobre isso e descobri que eu não sou os meus pensamentos, foi um grande ganho na minha vida pessoal, porque assim eu parei de agir em torno daquilo que estava me limitando, estava me trazendo para baixo. Então é muito importante pensar isso. Então o primeiro é a autorresponsabilidade, o segundo é controle mental. Quando eu tenho esse controle mental, quando eu começo a querer administrar os meus pensamentos, eu tenho grandes chances de melhorar a minha vida. O terceiro é controle corporal. Não é possível eu querer mudanças se o meu estado mental, a minha posição mental de como eu me comporto fisicamente, isso tem algumas implicações. Então, se eu não estou com um veículo bom, eu tenho grandes chances de naufragar nas minhas ideias. Então, é preciso eu começar a ter essa consciência também com relação ao meu controle corporal. Quando eu digo isso, é atividade física, é a minha alimentação, é o meu sono. Como é que eu estou dormindo? Estou dormindo bem? Né? Eu estou me alimentando bem? Que tipo de coisa que eu estou comendo? Né? Nós somos aquilo que nós assimilamos os nossos alimentos. Na verdade, um alimento, uma banana, não é só uma banana, ela tem uma informação que o meu corpo vai digerir aquilo e vai entender como é que funciona. Então é importante pensar também a respeito disso. Estou falando assim de forma bem rápida,
Depois a gente vai ter que, eu acredito que tenha que, a cada tópico desse, a gente tem que fazer um vídeo para falar sobre isso. O segundo é modelagem. Aliás, o quarto é modelagem. O que é modelagem? Modelagem não é copiar o que as pessoas estão fazendo, mas sim ter uma ideia do por que eu queria copiar aquela pessoa. Então, quem são as pessoas com quem eu me espelho? Em alguns momentos, às vezes vai até faltar vir na cabeça direta essas pessoas. Mas quem são os meus modelos? Se eu tivesse que copiar alguém, quem seria essas pessoas? Eu preciso ter essas respostas, porque isso vai me ajudar a eu definir para onde eu estou indo. Isso é essencial. Também não é copiar realmente, mas é saber quem são essas pessoas. Plano de ação. Quando nós definimos o que nós vamos fazer, é necessário a gente criar um plano de como a gente vai chegar lá. Na maioria das vezes isso não acontece. Nós queremos fazer um monte de coisa, mas nós não temos um plano de como vai ser. E eu costumo dizer que o nosso modelo mental, ele se assemelha, nosso modo de pensar se assemelha a um aplicativo de carro. Quando eu vou chamar um carro por aplicativo, eu preciso falar para onde eu vou e depois onde eu estou, confirmar onde eu estou, porque daí ele vai traçar uma rota. O Waze é assim, né? O GPS tem eu preciso ter informações concretas para ele traçar uma rota. Se eu não tenho essa informação, ele vai ficar, eu colocar centro, ele vai ficar ali rodando e não vai, possivelmente pode não me levar aonde eu quero ir. Por isso é necessário eu ter um plano de ação. Para tudo que eu vou fazer, eu tenho um plano. Ou sentar e pensar a respeito daquilo. Onde eu estou e onde eu quero chegar e como eu vou fazer esse caminho. Eu vou estabelecer metas baseado na onde eu quero chegar, né? Aí eu vou traçar o meu caminho de maneira mais correta, neurologicamente correta. O meu cérebro não vai ficar rodando. A última, a sexta, é gratidão e contribuição. Como eu tenho sido grato pelas coisas que vêm ocorrendo na minha vida. Quando eu digo gratidão, não é no sentido religioso, grato, mas o sentimento de gratidão, né? Eu tenho um exercício que as pessoas costumam passar, muitos já se falou isso, é o exercício da gratidão, que é todo dia, no final do dia ou no começo do dia, eu anotar 3 coisas às quais eu sou grato. E aí, todo dia, gastar tempo pensando nisso. 2, 3 minutos, mas eu enumerar, anotar 3 bênçãos, 3 coisas pelas quais eu sou grato. Tem horas que tem horas quando eu estou fazendo esse exercício, eu tenho que parar e pensar, meu Deus, que eu sou grato. Eu sou grato por ouvir, por falar, por andar, por me alimentar, por ter uma casa, por tomar banho, por água, por comunicação, pela internet, enfim, pelo sol. O importante disso é o sentimento com relação a isso. A conectividade que eu tenho, nós temos um sistema no nosso cérebro que costuma ser negativista, né? Então sempre eu penso no pior. Desenvolver esse exercício da gratidão vai fazer com que eu anule esse potencial de negatividade e comece a olhar as coisas com os olhos mais de gratidão, de contribuição com o próximo, enfim, aqueles ideais mais nobres que nós temos. Todos nós temos a nobreza como base, a bondade, a dignidade, a inteligência. Isso são características natas para qualquer ser humano. Nós só precisamos despertar isso. Nós despertamos isso quando a gente começa a treinar para isso. Porque senão o meio vai fazer com que a gente fique negativista e muito propenso a acreditar que as coisas não são tão belas como a gente imagina. Mas para nós que estamos num processo de transformação, isso é essencial e isso é muito importante para nós. Eu espero que essas ideias tenham contribuído com com o aumento da sua consciência, porque é isso que vem acontecendo comigo. Nos estudos e no atendimento com as pessoas, eu sempre busco o meu crescimento também. Se o outro cresce, eu também cresço. Não tenha dúvida disso. Muito obrigado pela sua atenção e continue acompanhando os nossos vídeos, porque isso é uma maneira de a gente crescer e ampliar nossa consciência juntos. Muito obrigado. Até a próxima.